Você já se amaldiçoou hoje e nem percebeu. Não com palavrões, nem com algum ritual sombrio, com uma frase. Algumas palavras comuns que saíram da sua boca com tanta naturalidade que você nem pensou nelas. Você as repete há anos, parecem inofensivas, podem até soar como humildade. Mas, segundo a Bíblia, certas palavras carregam um peso espiritual que trabalha contra você cada vez que são pronunciadas. E a maioria dos cristãos diz pelo menos uma destas 6 frases antes do café da manhã. Provérbios 18, 21. É um dos versículos mais perigosos das Escrituras, não por ser ameaçador, mas porque a maioria das pessoas o lê, concorda com ele e depois o ignora completamente no seu dia a dia. Ele diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. Morte e vida, não vibrações positivas e negativas. Morte e vida, vindas da mesma fonte, sua boca. Sua língua não é neutra. Cada palavra que você fala é uma semente, e toda semente produz uma colheita. A questão é, o que você tem plantado? Hoje vou mostrar 6 palavras e frases que os cristãos dizem diariamente e que estão trabalhando ativamente contra sua fé, seu avanço, sua paz e seu futuro. E para cada uma, vou mostrar o que a Bíblia diz para falar no lugar. Porque a solução não é o silêncio. A solução é a substituição. Você não para de falar morte fechando a boca. Você para de falar morte enchendo sua boca com vida. Antes de começarmos, me diga de onde você está assistindo. Escreva sua cidade ou país nos comentários agora. A primeira frase é uma que você provavelmente já disse 100 vezes só este mês, e parece totalmente inocente. Estou tão estressado. Você diz no trabalho, diz em casa, manda para os amigos, virou uma saudação, um status, um jeito de dizer estou vivo e as coisas estão difíceis. Mas aqui está o que você não percebe. Cada vez que diz estou tão estressado, você está declarando uma identidade. Você não está descrevendo uma circunstância. Está afirmando uma condição. Eu sou é a construção mais poderosa da linguagem humana. É a mesma construção que Deus usou para nomear a si mesmo em Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Quando você diz eu sou estressado, está usando o poder criativo da declaração para amarrar uma condição à sua identidade. Você não está dizendo há pressão na minha vida. Está dizendo o estresse é quem eu sou. E o reino espiritual ouve a diferença. Números 14 e 28 registra Deus dizendo algo que deve mudar como você fala para sempre. Por minha vida, diz o Senhor, conforme falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós. Conforme falastes, assim farei. Os israelitas disseram, vamos morrer neste deserto. E Deus disse, tudo bem, conforme falastes. Eles não morreram porque Deus quis. Morreram porque declararam sua própria sentença e o céu honrou suas palavras. O que você tem declarado sobre sua própria vida? Sou tão ansioso, estou sempre cansado, nunca vou vencer. Não sou bom o suficiente. Cada uma dessas é uma afirmação eu sou. E cada uma é uma semente que você planta em um solo que o reino espiritual leva a sério. A substituição não é fingir que a vida não é difícil. A substituição é mudar a declaração. Em vez de estou tão estressado, experimente Deus me dá a paz que excede todo o entendimento. Isso não é negação. Isso é Filipenses 4:7. Isso é plantar uma semente de vida em vez de morte. Eu sou não é uma descrição, é uma declaração. E o reino espiritual constrói o que a sua boca projeta. A segunda frase é uma que os cristãos usam constantemente, geralmente depois que algo dá errado, e eles pensam que é fé. Tudo acontece por um motivo. Pare e pense no que você está realmente dizendo. Você acabou de dizer ao seu espírito, e a todos ouvindo, que qualquer coisa ruim que ocorreu deveria ter acontecido, que o acidente de carro teve um propósito, que a traição era parte do plano, que a perda foi desenhada por Deus. Você realmente acredita nisso? Porque Romanos 8:28 diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Cooperam para o bem. Não todas as coisas são boas. Não todas as coisas foram planejadas. Não Deus causou isto. O versículo diz que Deus pega o que aconteceu, incluindo as partes quebradas, injustas e dolorosas, e as trabalha em algo redentor. Há uma diferença enorme entre Deus pode redimir isto e isto deveria ter acontecido. Quando você diz tudo acontece por um motivo, está dando crédito espiritual a eventos que o inimigo pode ter causado. Está chamando de presente de Deus o que o ladrão roubou. João 10:10. É claro, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Algumas coisas acontecem porque um inimigo está ativo, não porque Deus as escreveu. A substituição. Deus vai usar até isto para o meu bem. A mesma fé, a mesma confiança, mas sem declarar que o ataque foi escrito pelo Deus que te ama.
Houve uma mãe que perdeu um filho, e alguém chegou nela no funeral e disse: tudo acontece por um motivo. Consegue imaginar como essas palavras caíram? Você acabou de dizer a uma mãe em luto que Deus matou seu bebê de propósito. Isso não é consolo. É uma teologia que faz de Deus o autor do mal. E o inimigo adora, porque faz as pessoas ressentirem o Deus que, na verdade, estava chorando com elas o tempo todo. Cuidado com esta frase. Parece fé, mas pode funcionar como uma acusação contra o caráter de Deus. Nem tudo que acontece foi plano de Deus, mas tudo que acontece está ao alcance de Deus. Agora, a terceira frase é uma que preciso abordar com cuidado, porque vai desafiar algo que muitos cristãos dizem como forma de humildade. Eu sou apenas um pecador salvo pela graça. Superficialmente, isso parece teologicamente correto. Você era um pecador. Você foi salvo pela graça. Ambos são verdadeiros, historicamente. Mas quando você diz, eu sou apenas um pecador, no presente, você está definindo sua identidade atual pela sua condição passada. É como alguém que foi libertado da prisão 10 anos atrás, ainda se apresentando como prisioneiro. Você está livre. Por que ainda está vestindo o uniforme? 2 Coríntios 5,17 diz: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você não é apenas um pecador. Você é uma nova criação. Você é um filho de Deus. Você é um co-herdeiro com Cristo. Você está assentado em lugares celestiais. Isso não é arrogância. Isso é Efésios 2,6. Quando você repetidamente se chama apenas um pecador, está treinando seu espírito para operar numa posição de vergonha e indignidade, em vez da posição de autoridade em que Deus colocou você. O inimigo adora essa frase porque ela mantém você encolhido quando Deus chamou você para ficar de pé. A substituição: eu sou uma nova criação salva pela graça. A mesma humildade, a mesma gratidão, mas uma identidade fundamentada em quem você é agora, não em quem você era antes. Chamar-se pecador depois que Deus chamou você de santificado é discordar do único que comprou você. A quarta frase pode ser a mais popular no vocabulário cristão, e quase ninguém percebe que ela mata a fé. Deus não me dá mais do que eu posso suportar. As pessoas dizem isso durante provações, durante luto, durante períodos avassaladores, e parece confortante, mas há um problema. Essa frase não está na Bíblia. 1 Coríntios 10:13 diz: Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem resistir. Mas, quando forem tentados, Ele dará a vocês uma maneira de escapar para que possam suportar. Esse versículo é sobre tentação, não sobre provações. E mesmo assim, diz que Deus providencia uma saída, não que você nunca ficará sobrecarregado. Paulo mesmo disse em 2 Coríntios 1:8. Estamos sob uma pressão tão grande além de nossas forças que perdemos até a esperança de viver. Paulo, o apóstolo, foi sobrecarregado além de sua capacidade. Ele desesperou da vida. Ele literalmente sentiu que morreria sob o peso que enfrentava. Se Deus nunca dá mais do que você pode suportar, o testemunho de Paulo é uma mentira. A verdade é o oposto. Deus regularmente permite que você enfrente mais do que pode suportar por si só. Essa é a questão. Ele quer que você chegue ao fim da sua própria força, para que você busque a sua. Quando você diz, Deus não me dá mais do que eu posso suportar, está dizendo ao seu espírito que você deve ser capaz de lidar com tudo no seu próprio poder. E quando não consegue, você sente que fracassou. A substituição. Isso está além de mim, mas não está além de Deus. Isso é honestidade, isso é rendição. E essa é a oração que libera ajuda sobrenatural. Se o que você está ouvindo está convictando você, continue comigo, porque as próximas duas frases são as que causam mais dano ao seu futuro. E você provavelmente disse uma delas hoje. A quinta frase é uma que mata mais sonhos, ministérios e chamados que qualquer ataque demoníaco jamais poderia. Eu não estou pronto. Você diz isso sobre o ministério que Deus colocou no seu coração. Você diz isso sobre a conversa que Ele está instigando você a ter. Você diz isso sobre o passo de fé que está no seu espírito por meses. Eu ainda não estou pronto. E parece responsável, parece sábio, parece paciência, mas na maioria das vezes não é sabedoria. É medo vestindo uma máscara de prudência. Moisés disse isso na sarça ardente. Quem sou eu para ir a Faraó? Jeremias disse isso quando Deus chamou ele. Não posso falar, porque sou uma criança. Gideão disse isso quando o anjo apareceu. Minha família é a mais pobre em Manassés, e eu sou o menor na casa de meu pai. Cada um deles disse, eu não estou pronto. E cada um deles estava errado, porque Deus não chama os prontos. Ele prepara os chamados. Quando você diz, eu não estou pronto, está declarando que sua preparação importa mais que seu chamado. Você está dizendo a Deus que sabe melhor que Ele quando é a hora. E o inimigo adora essa frase porque cada dia que você adia a obediência é um dia que ele não precisa lutar contra você.
Ele não precisa atacar alguém que não vai se mover. Pense. Se você fosse o diabo e visse alguém sentado sobre um chamado de Deus, recusando-se a avançar porque não estava pronto, você atacaria ele? Por que atacaria? Ele está fazendo o seu trabalho por você. Ele está mantendo-se fora do jogo. Cada sermão nunca pregado, cada ministério nunca iniciado, cada pessoa nunca alcançada. Tudo porque esperavam se sentir qualificados. Enquanto isso, Paulo escreveu metade do Novo Testamento da prisão. Davi matou Golias como adolescente sem treino militar. E Pedro pregou o sermão no Pentecostes que salvou 3.000 pessoas, apenas 50 dias depois de negar Jesus 3 vezes. Nenhum deles estava pronto. Todos foram chamados. A substituição. Eu não estou pronto, mas Deus está. E Ele me chamou agora, não depois. Esperar até se sentir pronto é obedecer seu medo em vez de seu Deus. A sexta e última frase é a assassina silenciosa. Ela age abaixo da superfície da sua consciência e você pode dizê-la tantas vezes que nem percebe mais. Isso nunca vai mudar. Você diz isso sobre seu casamento, sobre suas finanças, sobre sua saúde, sobre aquele familiar que ainda não chegou a Cristo. Isso nunca vai mudar. É simplesmente assim. Sabe o que você está fazendo quando diz isso? Está profetizando sobre sua própria situação. Está usando o poder criativo da sua língua para declarar uma condição permanente sobre algo que Deus pode estar transformando neste momento. Ezequiel 37 é a repreensão mais poderosa contra essa frase em toda a Escritura. Deus levou Ezequiel a um vale cheio de ossos secos, completamente mortos, completamente ressequidos. E perguntou: estes ossos podem viver? Por qualquer medida natural, a resposta era não. Mas Deus ordenou que Ezequiel profetizasse sobre eles, que falasse aos ossos. E quando ele o fez, os ossos se juntaram, a carne os cobriu, o sopro entrou neles, e eles se levantaram como um vasto exército. Coisas mortas ganharam vida porque alguém falou vida sobre elas em vez de declarar morte. Quando você diz, isso nunca vai mudar, está fazendo o oposto do que Ezequiel fez. Está num vale de ossos secos e os declarando mortos para sempre. E o reino espiritual honra suas palavras. Não porque Deus queira seu sofrimento, mas porque Ele deu à sua língua o poder da morte e da vida. E Ele respeita qual delas você escolhe. Pense no seu casamento agora, ou nas suas finanças, ou naquela relação com seu filho que está fria há anos. Você tem falado vida sobre isso? Ou tem feito o elogio fúnebre de algo que Deus ainda tenta ressuscitar? Porque no momento em que você declara, isso nunca vai mudar, está dizendo ao céu para parar de trabalhar nisso. Está ordenando aos anjos, designados para aquela situação, que se retirem. Está fechando uma porta que Deus ainda mantinha aberta. A substituição. Isso pode parecer morto, mas Deus está no negócio da ressurreição. Fale vida sobre o que parece sem vida, porque o mesmo Deus que encheu um vale de ossos com sopro pode encher sua situação com esperança. E Ele aguarda que sua boca concorde com o que suas mãos já estão fazendo. Sua língua tem profetizado sobre sua vida todos os dias. A questão é que futuro ela tem construído. Diga comigo agora: Senhor, eu me arrependo de cada palavra que falei contra mim e meu futuro. Retiro toda a declaração de morte e a substituo por vida. Eu sou quem tu dizes que eu sou. Eu posso fazer o que tu dizes que posso fazer. E minha situação se tornará o que tu declaras sobre ela, não o que eu tenho chamado. Se você disse isso, acabou de quebrar algo. Algo que você construiu com suas próprias palavras por meses, talvez anos, acabou de rachar na fundação. E a reconstrução começa agora. A verdade é esta. Sua boca tem trabalhado sem parar desde o dia em que você aprendeu a falar. E cada palavra foi para algum lugar. Não apenas para o ar, para o reino espiritual, para o solo do seu futuro, para a atmosfera da sua casa, para a identidade dos seus filhos que ouvem você falar sobre si mesmo. As palavras que você pronuncia são os planos que o mundo espiritual usa para construir sua realidade. Se você tem falado morte, não se surpreenda quando as coisas ao seu redor morrerem. Mas se começar a falar vida, a partir de hoje, a partir de agora, não se surpreenda quando coisas que pareciam mortas começarem a se mover de novo. Lembre-se do que Provérbios diz. A morte e a vida estão no poder da língua, não no poder das suas circunstâncias, não no poder do seu inimigo, no poder da sua língua. Isso significa que a arma mais perigosa da sua vida e a ferramenta mais poderosa para seu breakthrough são a mesma coisa, e ela já está na sua boca. Se isso abriu seus olhos para palavras que você tem dito sem pensar, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Alguém que diz, eu não posso, mais do que Deus pode. Alguém que tem amaldiçoado o próprio futuro com a própria boca sem saber. Escreva vida nos comentários, se você escolher falar vida a partir desta noite. E inscreva-se para mais conteúdo que revela como o mundo espiritual realmente se apresenta nos momentos que você julgava ordinários.
porque as próximas palavras que você falar já estão sendo ouvidas. Certifique-se de que estão construindo algo onde você realmente queira viver.